Oi, gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Ericast, o podcast da sua jornada extraordinária. Eu sou a jornalista Érica Vandenbroek e hoje nós vamos abordar um tema que eu tenho certeza você já está acompanhando aí, que é essa queda de braço, essa guerra, que não é de hoje, né, minha gente, entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. E para falar a respeito desse assunto, eu trouxe aqui o advogado criminalista, o Sérgio Jaworski, que já esteve com a gente aqui outras vezes e que sempre vai participar quando nós formos falar a respeito desses temas sobre leis, sobre direito, sobre trânsito. Afinal, ele é um especialista nesse assunto. Então, ele vai trazer todos esses esclarecimentos para a gente. Até porque agora, uma proposta, a emenda constitucional, acabou de ser aprovada. Isso foi há menos de uma semana, ok? Quando esse episódio for ao ar, vai fazer aproximadamente um mês, mais ou menos. E ela permite ao Congresso suspender decisões do STF que considere que a Corte ultrapassou o exercício da função de guardião da Constituição. Então, essa é uma novidade. E aí o doutor Sérgio ele vai explicar para a gente, na prática, o que é que isso significa. Vai já chamando aí todo mundo, vai avisando as pessoas, porque eu tenho certeza que esse assunto é de interesse de todos nós. Eu quero te pedir para você seguir o canal, dar o seu like. Eu preciso da sua ajuda, você me ajuda, eu te ajudo trazendo conteúdo e você me ajuda distribuindo o episódio do Ericast para o maior número de pessoas que você conhece. Tá legal? Feito? Vamos combinar assim? Então, vai mandando lá para todo mundo. E, enquanto isso, eu quero agradecer o meu querido amigo, meu cabeleireiro, o meu psicólogo. Eu quero deixar claro que eu não sou loira. Eu estou loira. Ele sempre fala para mim assim, que mulher não fica velha, mulher fica loira. Por quê, gente? Porque começa a nascer aqueles cabelinhos brancos, o loiro, ele disfarça melhor, você não tem que ficar pintando sempre. Então, eu sempre fui castanha, meu cabelo sempre foi castanho. Mas aí, quando eu comecei a frequentar o Salão do Fagundes, ele falou, Érica, você quer ficar jovem? Você quer, não, como você é uma pessoa que sempre está trabalhando, não tem muito tempo, você quer, assim, uma coisa mais versátil, pra você não ter que ficar vindo no cabeleireiro? Vamos passar um loiro, menino, mas eu gostei, hein? Gostei demais, porque daí agora eu só vou lá de vez em quando, uma vez a cada 6 meses, para retocar o cabelo. Então, eu indico isso para você. De repente, você está com seus cabelos aí branquinhos, e aí tem que ficar indo lá, retocando a raiz várias vezes. Não, faz umas mechas, faz umas luzes no cabelo, que vai ficar sensacional, você vai ficar linda, maravilhosa, você vai ficar a cara da riqueza. E você sabe de uma coisa? O Fagundes, ele agora está com várias profissionais lá no salão dele. O Fagundes está ampliando, o negócio lá está crescendo. Micropigmentação de sobrancelhas, para você levantar o seu olhar, mulher, para você ficar, sabe, com aquele olhar assim, com mais vida, mais saudável. Então, ele faz ali aquela micropigmentação de sobrancelha, lábios, da parte superior dos olhos, alongamento de cílios, ok? Então, liga lá para ele, fala que você ficou sabendo aqui no Ericast, o podcast da sua jornada extraordinária, que ele vai fazer um preço muito justo, muito legal para você. Marca o seu horário 41 99543 7781 41 99543 7781. E agora vamos então ao nosso tema de hoje. Essa queda de braço, essa guerra aí entre Supremo Tribunal Federal e Congresso Nacional, que a gente sabe não é de hoje. Desde a época lá do governo do antigo presidente, a gente tem visto, né? Várias represálias, enfim, muita confusão. E agora parece que o legislativo ele está querendo ter mais poder de decisão. Está querendo tirar, pelo que eu li ali, que eu entendi, ele está querendo enfraquecer o poder do
judiciário, ok? Do sistema judiciário do Supremo Tribunal Federal. Mas quem sabe desse assunto, quem é especialista, quem é estudado, quem pode dar maiores detalhes, é o nosso convidado, o doutor Sérgio Jaworski, advogado criminalista. Doutor Sérgio, seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Érica. É uma satisfação estar aqui com vocês e com todas as pessoas que acompanham o Ericast. Com certeza, este é o tema do momento, que dará muito pano para manga, e nós temos questões aí importantíssimas que eu acredito que poucas pessoas têm conhecimento a respeito desta nova tendência agora de tentativa de controle de um poder pelo outro. Interessante. Então, antes da gente começar a falar especificamente a respeito desse assunto, eu quero pedir aqui para você, a pedido dos nossos seguidores mesmo, porque você participou, teve muita repercussão, inclusive no TikTok a gente teve quase 200 mil visualizações em um corte. Você falou a respeito do trânsito, né? Sim. Esse episódio especificamente. Aí as pessoas elas querem saber sobre você, quem você é, de onde você veio. Vocês já assistiram o Globo Repórter? Quem é? Da onde surgiu? Onde nasceu? Como apareceu o doutor Sérgio Jaworski? Conta pra gente um pouquinho da tua história, por favor. Sim, eu sou um polonês com um italiano, brasileiro, obviamente, nascido em Palmeira, aqui, região dos Campos Gerais, 70 quilômetros de Curitiba. Girei algumas cidades aí do Paraná, porque meu pai era bancário, e aí havia muita transferência, né, a cada 2, 3 anos. E acabei vindo para Curitiba com os meus 17 anos para fazer um terceirão. O ano anterior ali é um ingresso na universidade. Optei pelo curso de Direito porque sempre tive ali uma característica bastante contumaz na defesa dos direitos das pessoas mais necessitadas, daqueles que tinham pouca proteção de si e do próximo. E eu sempre me compadeci da dor e do sofrimento dessas pessoas menos protegidas. E isso acabou me levando ao direito. Eu já entrei com uma ideia de ser um advogado de tribunal, porque assistia aos filmes norte-americanos, muito bem gravados, filmados, com todo aquele, obviamente, sensacionalismo, mas eu foquei e mirei que eu queria ser um advogado de tribuna e de tribunal. E aí todo o meu curso ele foi mais facilmente ali levado, até porque eu já tinha um foco muito específico. Me formei, saí fazendo júris. Durante 8 anos eu atuei na advocacia da Ativa. Para quem não sabe, é a advocacia que não é paga. Né? Nesta temporada aí, bastante longa, digamos que foram várias temporadas, eu atuei para mais de 60 réus no Tribunal do Júri, e, com certeza, para centenas de réus em tribunais em geral, audiências criminais. Teve épocas até mesmo que uma juíza de Pinhais, que, inclusive, ela não é ainda aposentada, ela me chamava para todas as terças e quintas eu participar da audiência de réus que não tinham condições de pagar um advogado. E, à época, ainda nós não tínhamos a Defensoria Pública instituída no Paraná, que é uma grande instituição, assim. Isso foi algo generoso, né, e essencial para todas essas pessoas que necessitam de um olhar com mais afinco do nosso governo. Mas, depois dessa temporada, obviamente, eu comecei a adquirir outros clientes, uma pessoa indica para outra, né, voltei aos meus cursos de especialização, fiz os meus mestrados, pós-graduação. Hoje estou na metade de um doutorado em Direito Penal. E aí acabei abrindo a minha sede, que fica em Curitiba, mas tem uma filial em Osasco e outra em Itapema. Onde você reside atualmente, né? Exatamente. Eu fico mais para lá do que para cá. Ah, legal. E me fala um pouco da sua família, das suas origens, seu pai, sua mãe, que são referências na sua vida, né? Exatamente. Você sempre comenta a respeito deles, da sua educação. Sim, eu tenho uma origem bastante simples, né? Os meus pais, a minha mãe é de Pato Branco, o meu pai é de Francisco Beltrão. Conheceram-se lá e aí passaram por 20 cidades juntos. A minha mãe sempre foi uma vendedora, praticamente ambulante, vendia perfumes, assim, objetos em si, né? Mas de casa em casa, para as amigas. O meu pai trabalhava na Copel e depois virou funcionário da Caixa Econômica, onde ele permaneceu por 27 anos. Teve uma carreira muito assentada ali, muito bonita também, terminando
com a sua atuação lá perante o trabalhador portuário de São Francisco do Sul. E ele também se formou em Direito, mas acabou não atuando, porque ele já havia uma carreira consolidada ali dentro do banco. Então eu acabei não tendo a influência dele para ir ao direito, né? O direito surge na minha vida assim de uma forma espontânea. Eu reconheço algumas habilidades, algumas características minhas e esta vontade de defender o próximo. Eu acredito que este é o meu combustível do dia a dia, a defesa das pessoas. Que legal. E você gosta de estudar também, né? Eu adoro estudar. Eu parei por um tempo porque eu estava juntando dinheiro. Né? Porque quem não vem de uma família abastada precisa primeiro ter recursos para depois poder estudar. Então eu guardei durante muito tempo esse dinheiro e daí fui fazer uma pós-graduação. Aí estudei, fiz essa pós-graduação, especialização em Direito Penal Econômico na Universidade de Coimbra, em Portugal. Também terminei um mestrado em Cultura Jurídica, Segurança, Justiça e Direito perante a Universidade de Girona, na Espanha, Catalunha. Este mestrado também me rendeu uma tese que eu fui aprovado e um outro mestrado na Universidade de Gênova e Universidade do Chile. E, posteriormente, fui convidado por um professor que me dava aula lá na Espanha para ingressar no doutorado em Direito Penal na Universidade de Buenos Aires, onde eu já estou na metade, né, já cursei todos os módulos e agora ingressarei na parte de escrever a tese, o livro final, e apresentar para uma banca. Então, eu estou extremamente satisfeito, assim, tive acesso a uma cultura muito diversificada. Né? No meu mestrado, eu cheguei a ter aula com professores de 8 países diferentes. Uau. Italianos, espanhóis, portugueses, chilenos, argentinos. Então, essa diversidade acabou abrindo muito a minha mente também para o estudo do direito comparado. Então, eu acredito que a minha visão se tornou muito mais abrangente. Eu também adquiri bastante equilíbrio, né? Porque nós estamos ali no meio acadêmico. E no meio acadêmico você não tem ninguém ali que não está estudando muito, que não está muito antenado. Então, os debates eles são muito qualificados. Eles exigem da pessoa uma característica de estudar constantemente, porque senão é um rolo compressor que passa por você e não sobra nada. Né? Porque ali todo mundo conhece um pouco ou muito daquilo que está sendo falado. E hoje estou aí advogando, continuo estudando, tenho a pretensão de agora que meu título de mestre está para reconhecimento muito próximo da Universidade Estadual de Londrina, UEL. Acredito que ano que vem já eu comece a lecionar em universidades, pretendo dar aula em cursos de graduação e de especialização também, de pós-graduação. E vamos ver o que o destino aguarda aí para frente. Ah, com certeza. Esses alunos vão ser muito abençoados com um professor desse que tem tanto a ensinar, né, gente? Que tem toda essa bagagem, imagina, mestrado, doutorado. Tenho certeza que muitas universidades vão querer te contratar. E o que você pretende trabalhar nas universidades? Você tem, assim, alguma área específica, alguma matéria que você goste? A minha especialidade é Direito Penal, Processual Penal, mas também eu tenho uma queda grande ali para o Direito Constitucional, que ele é a base de todo o ordenamento jurídico brasileiro. Mas também, de repente, eu pretendo fazer um projeto para ensinar a implicação da cultura no direito. E aí vamos ver se alguma universidade compra. Como, por exemplo, a influência da propaganda, né, na criação do direito, a literatura, do próprio cinema. E, como exemplo, eu posso te dar aí a propaganda dos nazistas, né, na Segunda Guerra Mundial, que acabou implicando ali em uma movimentação sobre interpretação constitucional, sobre a própria aplicação da lei, e que é importante que as pessoas conheçam, porque é história, né, e faz parte do direito. Então, que interessante. Eu pretendo ingressar ali, apresentar este projeto de uma nova atividade dentro do direito, porque eu vi que isso pode trazer uma mudança muito positiva para o estudante de direito, para que ele não lide somente com esta lei pura, mas que ele lide com conceitos, entenda de onde esse direito veio, como ele pode ser trabalhado de diferentes formas, não somente pela escrita, mas também pelo cinema, pela literatura, né, e pela própria propaganda e publicidade.
Gente, falei pra vocês, aqui eu só trago gente de alto nível. Todos os meus convidados aqui é mestrado, doutorado, pra cima. Porque a gente quer o melhor pra você, a gente quer trazer as melhores informações, o melhor conteúdo pra você que tá aí do outro lado. Então vamos ao tema agora, doutor? Vamos começar então por essa emenda constitucional, e essa proposta que permite ao Congresso suspender decisões do STF que considere que a Corte esteja ultrapassando o limite das funções, tá? Que mudanças especificamente são essas? Então, esta proposta aí de emenda constitucional, ela lida com a questão realmente de uma moderação de poder, entendendo que, em algumas situações, o nosso Supremo Tribunal Federal tem se excedido na sua função de poder jurisdicional. E agora eu vou trazer, talvez, aspectos aí individuais que a gente possa compreender melhor. Nós temos decisões chamadas decisões monocráticas, aquelas decisões que são tomadas por um único ministro. Então, para as pessoas conhecerem, nós temos 11 ministros que compõem o Supremo Tribunal Federal, mas algumas decisões são tomadas por um único ministro, em sede de liminar. E isso vem causando ali um impacto muito grande em leis, em comportamentos do presidente da República, do presidente da Câmara, do Senado e do Congresso. E acabou gerando este embate, né, entre os poderes. Nós temos 3 poderes que compõem o nosso poder geral, digamos assim, que é o poder legislativo, judiciário e executivo. E o legislativo vem entendendo que o STF vem se imiscuindo nas funções que seriam exclusivas do nosso poder legislativo, que é de legislar, que é de criar leis. Então, como exemplo prático, eu posso dar este novo entendimento a respeito das 40 gramas de maconha. Do porte, né? Isso, nós não temos uma lei viabilizando isso. A nossa lei diz o contrário. Sim. Né? Então, a descriminalização ocorreu por uma decisão do Supremo e não pela lei. E o nosso Congresso entende que somente o Parlamento pode fazer leis. E que, neste caso, o nosso Supremo estaria adentrando as funções do Legislativo. E ultrapassando as suas funções de meramente julgador. Entendi. Então, a proposta é o quê? Poder suspender essas decisões monocráticas quando elas quiserem suspender a eficácia de leis ou quando elas quiserem suspender atos do presidente da República, do presidente do Senado, da Câmara e do Congresso. Entendo. Assim como esta proposta também traz novas modalidades de crimes de responsabilidade. Né? Hoje nós temos os crimes de responsabilidade tanto do presidente da República quanto dos ministros do STF. E eles estão alargando essas possibilidades, obviamente incluindo tais hipóteses, né, de intervenção, digamos assim, de um poder judiciário no poder legislativo, como um crime de responsabilidade que possibilitaria daí que se ingressasse até mesmo com uma ação de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal, que vem sendo muito discutindo isso na mídia. O atual Alexandre de Moraes, isso. Que tem o problema, que tinha um problema com o Bolsonaro, tal, aquela queda de braço entre os dois. E você acha que isso pode ser possível? É viável? Viável. Sempre existe a viabilidade. A questão é você... Como é que faz aí para entrar com esse pedido de impeachment? Pode ser qualquer popular, qualquer pessoa? Como é que funciona isso? Então, na verdade, os pedidos, né, que estão tramitando hoje, eles são pedidos de parlamentares. Entendi. Mas, se existir uma prova, né, de um popular, é possível também apresentar ao Senado Federal. A questão é a comprovação do ato. Porque as condutas que a nossa lei de responsabilidade traz, elas são bastante genéricas. Então, um dos casos seria o julgador do STF atuar em desconformidade com a lei, né, ter uma conduta que não seja condizente com o decoro da própria função exercida. Sim. Então, não é tão simples. Né? Geralmente, e a maioria desses pedidos que estão protocolados e que eles não são exclusivos do ministro Alexandre de Moraes, é importante que se diga isso. Nós temos muitos pedidos contra o ministro Gilmar Mendes, que é o chamado campeão de pedidos de impeachment. Nós temos contra o ministro
Roberto Barroso. Então é algo comum. É que a mídia está trabalhando muito com a questão do Alexandre porque ele está em voga. Sim. Mas existem pedidos de impeachment em relação a muitos ministros. Olha só que interessante. Exatamente. E todos eles, ou pelo menos eu acredito que a maioria, todos que eu tive acesso, eram por questão de política partidária. Porque um ministro do STF ele deve estar afastado de qualquer tipo de política. Né? Ele é um juiz, ele é um magistrado, eles devem estar afastado, equidistante de qualquer candidato, porque ele não atua para candidatos, ele atua para o país. Ele é um intérprete da Constituição Federal. Então, eles entendem que algumas decisões configuram algum tipo de participação política partidária. E que, por isso, deveria ser impeachmentado aquele ministro ou aquela ministra. Interessante. Como seria, então, por essa proposta, o sistema de votação no Supremo? Muda alguma coisa? Porque você falou que as decisões são mais monocromáticas. Agora seria diferente? Olha, não. Por enquanto, continuam ainda, né, tendo essas decisões por um só ministro. Sim. Mas o que eles entendem é o seguinte, que por ser uma corte, por serem 11 ministros que a compõem, deveria sempre ter o parlamento... ter ali a maioria de ministros julgando cada tema. Então, uma decisão monocrática de um ministro para suspender a eficácia de uma lei, eles consideram que é agressiva demais, porque não passa por um debate qualificado entre todos os ministros da corte. Sim. Né? Mas esta emenda constitucional, é importante que se diga, que ela exige uma maioria qualificada, né? 2 turnos de votação, 2 na Câmara, 2 no Senado Federal. Ela passou agora pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, foi aprovada por uma maioria, uma imensa maioria, e ela agora tomará um trâmite ali, normal de votação nas casas, para ver se ela pode ou não ingressar no ordenamento jurídico como uma emenda constitucional. O que eles dizem nessa emenda também é o seguinte, importante que você me lembrou, que mesmo uma decisão de suspensão do parlamento, digamos, o ministro deu uma decisão monocrática a respeito de uma lei, o parlamento suspendeu esta decisão do ministro. Entendi. Se o STF julgar e 9 ministros decidirem derrubar esta decisão do parlamento, eles invalidam a decisão. Ela invalida a decisão do parlamento. Então, o que nós estamos vendo aqui é realmente uma queda de braço que enfraquece a democracia, que enfraquece o nosso país, o nosso sistema jurídico. O normal é que você tenha 3 poderes muito fortes, imparciais, independentes e que cada um conheça os limites do outro. Nós temos um grande jurista chamado Aires Brito, que ele também já foi ministro do STF, que ele vem considerando esta proposta de emenda constitucional a retomada de um poder moderador. E o que seria um poder moderador? Poder moderador é um poder que regula os outros 3 poderes. E que não pode ser instituído no Brasil. Então, nós temos defensores que dizem, olha, esta proposta é bastante viável, ela é positiva porque ela impõe limites aos poderes e ao STF, e só que alguns juristas renomados entendem que ela é absolutamente inconstitucional. E sendo inconstitucional, ela conflita com outros valores da nossa Constituição Federal e não deve ingressar no ordenamento jurídico. Nós teremos aí um amplo debate, isso é matéria para alguns anos, a fio de muita discussão, e nós estamos esperando os próximos capítulos. E isso acaba, essa queda de braço, como você falou, ela acaba abalando a estabilidade dos poderes, né? Exatamente, não só abala a estabilidade dos poderes, como abala a confiança que a população nas instituições, tem né? Nas instituições, exatamente. Porque se as instituições estão conflitando entre si, imagine a população que confia nas instituições, que tem o parlamento pela sua votação, querendo ou não, um presidente da República, que é por sua votação também, que é ele quem vai nomear um ministro do STF. Então acaba tendo uma implicação generalizada, enfraquecendo esses 3 poderes, enfraquecendo a credibilidade que eles demonstram para a população brasileira. Exatamente. E aí nós vivemos uma verdadeira
pandemia jurídica, porque ninguém se entende, uma decisão é tomada hoje, amanhã ela é suspensa. Então, isso é chamado insegurança jurídica. Então seria uma revanche de um contra o outro Revanche. e envolvendo interesses políticos nessas instâncias. É uma revanche. É uma revanche. Por quê? Porque, pelo que parece... Principalmente da direita, né, em relação ao STF, agora com essa emenda. Não, sem dúvida. A emenda, ela vem, né? Ela vem da direita, inclusive proposta por deputados ali ligados ao ex-presidente Bolsonaro. Que hoje são uma grande maioria, grande bancada, né? Exatamente. O nosso Congresso Nacional hoje tem a maioria conservadora. Né? Então, por isso que ela já foi aprovada. Sim. E tem uma grande chance dessa emenda ser aprovada. E o senador lá, que é o criador da emenda, e o relator também, eles são do PL. Exatamente. Todos que compõem esta comissão, eles são da direita. Sim. Então ela tem uma grande chance, mas isso não quer dizer que esta emenda não possa ser considerada inconstitucional. Né, por violar ali, de repente, a separação dos poderes, a independência entre os poderes, que deve ser absolutamente preservada. Ah, sim, com certeza. Quais críticas, então, você teria, no seu entendimento, aí na sua visão, ao Supremo? Você acredita que eles desenvolvem um trabalho bem feito ou não? Precisa melhorar? Eu gosto muito da instituição Supremo Tribunal Federal. Eu acho que é um tribunal constitucional necessário para qualquer democracia livre que tenha estabelecido um Estado democrático de direito. Então, o Supremo é um intérprete da Constituição. Todos os países democráticos têm um intérprete da sua Constituição. Eu diria que é essencial a qualquer democracia. Também acredito que tem ocorrido um ativismo judicial, não só do Supremo Tribunal Federal, mas como de outras cortes também. Imagina. Talvez o Supremo, porque ultimamente ficou mais conhecido. As pessoas pouco falavam sobre o Supremo Tribunal Federal há 20 anos atrás. Né? Ninguém comentava, a população em geral pouco sabia. Hoje em dia, qualquer do povo sabe pelo menos o nome de 1, 2 ministros. Isso não existia antigamente. Exatamente. Era algo totalmente distante da sociedade. Mas eu acredito que sim, há um ativismo judicial, mas talvez esta medida signifique algo um pouco além do necessário. O que, por exemplo? Porque ela realmente tenta moderar um poder. Ela tenta dizer como ele deverá se comportar. E isso reflete diretamente na independência desse poder. Então é assim, olha, se você não decidir, de repente, de uma forma que a minha interpretação seja de que você está dentro dos limites do campo da constitucionalidade, eu suspenderei a sua decisão. E aí você começa a moderar um poder pelo outro. Entendi. Entendeu? Porque o Legislativo vai moderar a decisão do STF e o STF, obviamente, se reunirá. Eles não deixarão barato, porque eles não aceitarão este tipo de intervenção, ingerência de um poder no outro, e eles conseguirão 9 votos para poder derrubar esta decisão do parlamento. Um vai passar a querer moderar o outro. E aí nós teremos uma guerra entre poderes que vai enfraquecer o nosso sistema jurídico e a nossa democracia. Isso me preocupa muito. Eu acredito que a população deveria deixar de lado um pouco toda esta raiva, né, esta polarização política e começar a pensar mais no bem geral de todos. Porque senão nós seremos os prejudicados, não eles. Eles já estão com a vida ganha. Já são ministros, já são parlamentares. Agora o povo é quem vem sofrendo com essas decisões. Porque realmente nós vivemos um momento de insegurança jurídica absurda. Até mesmo o operador do direito. Hoje ele ingressa com uma petição falando algo. Semana que vem o STF muda o entendimento. O nosso Congresso edita uma nova lei dizendo o contrário do que o STF falou no seu entendimento. E aí aquela petição praticamente ela se torna vetusta, antiga, antiquada. E isso em questão de poucos meses. Entendi. Sabe? Quem dirá um recurso que você entrou há 2 anos. De repente esse posicionamento já mudou 2, 3 vezes. Esse recurso já não
é mais efetivo para o que ele combatia. E isso traz insegurança jurídica. Nós precisamos de um sistema que, sim, não seja emperrado, que ele promova mudanças, alterações, mas não tão brutais assim, sabe? Da água para o vinho, do dia para a noite. Nós precisamos de estabilidade jurídica. Sim, porque enfraquece ainda mais, né? Enfraquece todo o sistema. Hoje os próprios advogados, eles vivem numa insegurança perpétua. Você pode dormir achando que um cliente seu está sendo ali, de repente, acusado por um crime, que tem determinados direitos, e acordar com uma decisão que, de repente, caça todos esses direitos e você não teve nem tempo direito de sentar e conversar com o seu cliente. Imagina. A população sofre com isso, não percebe, mas sofre. E também nós ficamos correndo atrás, me desculpa a expressão, mas do próprio rabo. Ao invés de trabalhar com novos temas, ao invés de o STF degladiar com o Congresso Nacional, estar hoje discutindo matérias de relevância pública, matérias que venham a enobrecer o cidadão. Por exemplo, uma nova tributação. Isso não vem sendo adaptada ao conceito pós-contemporâneo. Por quê? Porque eles estão degladiando entre eles. Nós precisamos de um novo sistema, né, de tributação. O nosso é bastante antiquado. Então, nós temos muitas linhas, né, dentro de serviços públicos, dentro de saúde, da própria segurança pública. Né? Porque nós temos somente leis penais emergenciais. Verdade. Não é feito um estudo antes, não são consultados profissionais de outras áreas fora do direito, como psicólogos, psiquiatras, sociedades civis, organizações, enfim, filósofos, sociólogos, para que depois possa se tomar uma decisão a respeito de uma lei ou de um entendimento. As decisões são em caráter emergencial, tomadas de qualquer forma, e aí quando bate no Código Penal com as leis extravagantes e a Constituição Federal, nós vemos que ela não tem abrigo ali. Essa lei é declarada inconstitucional, ou seja, é todo um trabalho jogado no lixo, perdido. Pois é, gente. Por uma pressa desnecessária. O direito penal emergencial não foi sustentável em nenhuma democracia. Que absurdo, né? Isso, mas ele gera votos. É verdade. Vamos explicar, então, por gentileza, para que as pessoas possam entender qual é a função de cada um desses poderes? Sim. E como é que eles têm que trabalhar em harmonia para o sistema funcionar? Claro. Começamos pelo Poder Judiciário, então. Não, Poder Legislativo, acredito. Como foi melhor para você? O Parlamento, lá nós temos o Congresso Nacional, que é subdividido na nossa Câmara e no nosso Senado. O Senado é o representante dos estados, 27 estados. Por isso que nós temos 81 senadores, 3 para cada um deles. E os deputados são representantes do povo. O nosso parlamento serve a quê? Principalmente a sua função primordial é de criar leis. É de formar um ordenamento jurídico dentro do qual se assentará uma sociedade civil. Porque é impossível você compor tantos interesses, muitas vezes distantes um do outro, sem você ter uma legislação que possibilite que esses interesses vivam harmonicamente dentro da mesma região, do mesmo território. Só que cada um dos poderes, assim como tem a sua função típica, que é a função essencial, ele tem uma função atípica, que é de fiscalizar os outros poderes. Sim. Né? Então, o legislativo, a sua função típica é legislar. O Poder Judiciário, a sua função típica é julgar, aplicar a lei criada por um parlamento. Então, por este princípio, o Poder Judiciário não poderia criar leis, porque esta função é típica do Legislativo. Ela seria uma função atípica do Poder Judiciário, que não poderia ingressar dessa forma. E aí que está o conflito, né? É aí que está o conflito. E aí o Poder Executivo é aquele que é o responsável ali, né, pela governabilidade de um povo, do seu território, e que também ele não pode adentrar em determinados assuntos reservados à lei,
que somente podem ser debatidos pelos congressistas. Assim como um presidente da República não pode julgar causas. Certo. Agora, segundo alguns colegas jornalistas, essa proposta pode, inclusive, fazer com que o STF comece a desengavetar algumas ações contra alguns deputados e senadores. Você acredita que isso pode ser possível mesmo? Eu gostaria... Como represália? Olha, é muito difícil de se falar, porque aí... Nós fontes, assim, eu estive pesquisando em fontes ouvidas lá de dentro, sabe? Me preocupa esse tipo de conduta, sabe? Quero eu pensar que a principal corte de justiça desse país, o nosso Supremo, não seja vingativa a tal ponto, né? E que julgue os casos dentro da razoabilidade, dentro dos princípios constitucionais. Mas na prática é isso que tem acontecido, no seu entendimento, ou não? Olha, eu acredito que ali vem tendo realmente essa queda de braço. E que tanto um poder quanto o outro poder vem extrapolando. Porque o Congresso também não pode querer passar de coitadinho agora, né? Ah, mas o STF decidiu a questão da maconha. Mas por que então o Congresso não definiu isso? Por que eles vão deixando projetos de leis para decidirem e aquilo ali fica Porque parado? Não é interessante, principalmente em ano eleitoral, né? Vai ter uma divisão ali, né? Então o que é de interesse, eles aprovam, né? O que é de interesse da maioria. Por exemplo, o caso do aborto, né? Eles deixaram lá, pelo que eu li, eles deixaram ali para o Supremo decidir. Porque muita gente é contra, né? Então, aí, nesse caso, ok. O pessoal da base conservador fala, beleza, não vamos fazer nada, né? Deixa a bucha para eles resolverem. É isso? Eu acho que você explicou tudo, a sua colocação é muito pertinente. Então, quando não interessa ao Congresso, aí o Poder Judiciário pode ter decidir, ativismo judicial. Aí pode decidir a respeito do anencéfalo, aí pode decidir a respeito do aborto, aí pode decidir a respeito de racismo, aí pode decidir a respeito de homofobia. Aí isso não é ativismo judicial, que caberia ao nosso legislativo criar leis específicas de proteção. Exatamente. Mas aí, quando esbarra nos direitos dos próprios congressistas ou ali em pautas que eles consideram essenciais para a base eleitoral, aí é um ativismo judicial, né? Aí você começa a dizer, não, ele está aqui se miscuindo na minha função e isso está totalmente equivocado. Que absurdo, gente. Que guerra desnecessária, né? Todos deveriam trabalhar ali juntos, integrados, né? Pensando no bem da população brasileira. Você acredita que o STF ele deve oferecer agora algum outro tipo de resistência em relação a essa emenda? Ela seria constitucional ou não? Então, se considerar como ex-ministro Aires Brito que estaria sendo instaurado um poder moderador, não. Aí ela é totalmente inconstitucional. Porque ela estaria enfraquecendo o Supremo? Ela estaria querendo regular o trabalho, que deve ser totalmente independente. Entendi. Imagine a principal corte deste país sendo limitada pelo Congresso. Assim como o Congresso não quer ser limitado, como ele pode limitar a corte? Independente, Mas existem outros juristas que consideram constitucional, que talvez não passe toda a emenda, mas que tenha um ponto ou outro ali que seja interessante, até mesmo na questão ali de aumento de hipóteses para impeachment de um ministro do STF, né, em relação aos crimes de responsabilidade. É um debate bastante acalorado, qualificado, é difícil de se tomar, sabe? Não deve somente preceder aí uma questão meramente política, mais jurídica, passar por constituições. Eu acredito que os ministros, até mesmo por serem somente 11, eles têm um alto poder de influência também no Brasil. Então, não sei até que ponto eles se movimentarão
para conversar também com alas congressistas para tentar que este projeto de emenda constitucional sequer se torne uma realidade, né, uma emenda. Eu acredito que existe uma força também do nosso Poder Judiciário. No Senado, já passou pelo Senado, né? Sim, mas ainda nós não passamos por votações. Ah, sim. Nós teríamos 2 votações em cada casa. Uhum. Olha, agora que voltou da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, ele vai para o Senado. Aí ele passa lá também por uma análise de legalidade. Mas depois nós teremos as votações. E aí envolve muitas questões. Você sabe que muitos congressistas efetivamente têm processos abertos perante o Supremo. Verdade. Então eles também, ali querendo ou não, estão ali no fio uma da navalha, uma saia justa. Né? Então não é uma certeza que passe, né? O nosso Senado, até mesmo pela idade dos senadores que o compõem, demonstra que o debate vai ser muito mais intenso, não passará com tamanha facilidade, sim, como talvez pela Câmara. Ali nós temos ali, né, algo mais encorpado, digamos assim, em termos de debate mesmo. O Senado sempre promove algo mais intenso, mais demorado. Então, eu não acredito que seja tão fácil aprovar. Também não desacredito que possa ser aprovada. Digamos assim, um repique do STF seria considerar inconstitucional, e aí essa emenda jamais ingressaria no nosso ordenamento jurídico. Só que tudo isso é tempo, é desgaste de instituição, é gasto público. Eles poderiam, tanto o STF estar decidindo processos que estão lá parados, quanto o nosso Congresso editando leis, melhorando leis. Eu acho também. Então, enquanto eles estiverem brigando entre eles, quem perde é o povo. Enquanto nós não nos unirmos, haverá debates desta intensidade entre os poderes. E o que o povo poderia fazer numa situação dessa? Eu acredito que deve haver uma conscientização de que os poderes foram criados para o povo e pelo povo. Então, as pessoas não devem ser inimigas umas das outras, né? Se nós queremos realmente formar uma pátria bastante consistente, consolidada, não vai ser dividindo um povo, não vai ser guerreando entre nós mesmos. Então, deveria existir o quê? Uma cobrança da população em relação a eles. Olha, tem que acabar esse debate. Tem a ver com a polarização também, né? Tem a ver. Né? Mas, não, tem a ver, mas eu acredito que esse debate entre Congresso e entre o STF, ele é anterior. Querendo ou não, ao governo do Bolsonaro. Sim, o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Sim. Nós já vimos ali uma queda de braço, né, entre a STF. Na própria questão ali do mensalão, que daí nós já descemos para 2010. Okay. Então, não é. Eu acredito que ele se intensificou no governo anterior, mas ele não é cria do governo anterior. Entendi, já existe essa queda de braço, ela é bastante antiga. Antiga. Mas ela se intensificou. Isso é ficou óbvio. mais pública também, Exatamente, até mesmo pela utilização da internet, né? Alguns julgamentos que antes, mesmo sendo públicos, mas as pessoas não tinham acesso, hoje eles são divulgados em canais. Então as pessoas estão tendo acesso ao Poder Judiciário, estão vendo como eles julgam, estão vendo como o Congresso decide, como que edita leis. E aí, tudo isso acaba criando um grande holofote. Esses ministros, esses deputados acabam querendo aparecer mais ainda, e o que cria uma vaidade institucional, e é uma bola de neve que acaba levando a este tipo de situação, que com certeza vem sendo veiculado. Imagine aprovar uma limitação de poder do STF, isso será uma notícia mundial. E isso prejudica investimentos no país, prejudica a vinda de empresas para cá, para abrir grandes complexos. Muita coisa. Sim, porque eles vão falar, se o legislativo está brigando com o judiciário e não se entende com o executivo, é uma insegurança. Isso é insegurança para a gente também. Enfraquece realmente. Sim, eu vou aplicar um grande recurso. Esses recursos são os bilionários que eles abrem aqui. Construtoras, grandes empresas de vários setores. Então, isso o que faz? Tira a credibilidade do país, até mesmo para empréstimos e para investimentos. Não traz novos investidores. Causa uma defasagem no nosso dinheiro perante
o dólar. É um prejuízo geral, não é só um debatezinho que nós estamos tendo aqui. Perde o Brasil como um todo. É igual, eu costumo dizer, eu gosto muito de futebol, né? Um time que cai para uma segunda divisão, ele perde o investimento, ele perde patrocínios, ele perde hora em canais de TV importantíssimos. Então, o prejuízo assim, de um time que cai, né, que ele é um time grande, é bilionário, não é nem milionário, ele é bilionário. Em um ano, ele dá uma defasagem de bilhões para esse time. É complicadíssimo mesmo. E é isso que nós estamos vivendo juridicamente. O advogado, ele dorme com uma lei, acorda com outra. O processo tramita numa lei, acaba em outra. Às vezes perde até o objeto, porque aquilo lá já não faz mais sentido algum. E é uma insegurança absurda, né? Eu vejo isso com uma preocupação muito grande. As pessoas deveriam começar a sentar, aprender a escutar o ponto de vista alheio, respeitá-lo. Pode debater, obviamente, mas daí, na hora de cobrar, deve se unir. O povo é um só. E o representante deve nos fortalecer, deve nos representar. Mesmo que um deputado seja de tal e tal partido, ele representa todo o povo brasileiro. Ele não representa só aquele partido. Assim como um presidente eleito por um partido governa para todos. Só que nós estamos com essa ideia hoje em dia de que as legendas agora, elas são setoriais. Então o presidente é só para um grupo. O senador, porque ele é de tal partido, ele é só para outro grupo. E não é isso. O representante é para todos. Para agricultura, para setores, né, da sociedade, depois os empresários, aí as minorias. E aí nós vamos... Os evangélicos também, né? Que é ala mais conservadora, os cristãos. Sim, nada contra, né? Cada pessoa ter a sua pauta, ter o seu lema, né? Até porque isso... a sua bandeira, né? A sua bandeira, você falou tudo, a sua bandeira. Mas lá dentro é um representante de todo o povo. Sim, tem que pensar o que é o melhor para a maioria. Exatamente. Sempre pensando, né? Isso. No Tanto geral. é que em bandeiras diferentes daquela pela qual ele foi eleito, o voto dele contará também. Então, um deputado que defende, de repente, situações contra o racismo, contra a violência doméstica, ele não vota só em temas pautados dessa natureza. Ele vai votar em casos de homicídio no trânsito, ele vai votar em casos de tributação, ele vai votar em casos de atos administrativos do Congresso. Então, assim, nós temos uma amplitude ali, só que o povo parece desconhecer as reais funções desses poderes. Por isso que a gente está aqui, para esclarecer para o povo. Minha gente, é por isso que a gente tem o Ericast, é o podcast da sua jornada extraordinária. Para que você tenha acesso a esse tipo de informação, esse tipo de aprendizado. A gente traz bem mastigadinho aqui para você poder também lutar pelos seus direitos. Né? O que o povo pode fazer? Gente... Eu vejo em países como a França, como as pessoas elas são engajadas, elas são politizadas, elas buscam seus direitos, elas lutam contra aquilo que elas acham que não é importante para a população. Aqui no Brasil o povo é meio apático, parece que não se interessa muito. É a minha percepção, pelo menos. Eles foram para a rua, mas ali foi uma massa de manobra também. Todo mundo foi meio que manipulado, induzido para ir para a rua, lá no 7 de setembro, enfim, tinha toda uma pegada política ali por trás, né, desses protestos, enfim, dessas manifestações, tanto de direita quanto de esquerda. Sempre foi assim, mas o povo mesmo, sabe, a população se engajar e falar, não, vamos agora os setores da sociedade civil organizada, a gente vai lá, a gente vai gritar e nós não vamos deixar passar esse negócio, nós não vamos aprovar. Eu vejo sempre uma minoria lá. Muito pouca gente, o povo é desinformado, não sabe nem o que está acontecendo. Não é verdade? Ah, com certeza. A gente tem que... Porque assim, eles estão lá, quem paga o salário deles somos nós. Por isso que a gente tem essa carga tributária exorbitante, que é uma das maiores do mundo. Então, a gente tem o direito, sim, de cobrar. Eles trabalham para a gente, eles são nossos funcionários. Ok? Então, a gente tem, sim, que fazer valer aquilo que a gente entende que é melhor para a população, para a maioria. Certo? Exatamente. Eles são servidores. E eles devem servir o povo. Né? Mas vivem como majestades. Por quê? Muito pelo jeito como nós os colocamos no trono.
Exatamente. As pessoas compram, vendem o voto. Sabe, eu tenho, assim, amigas que foram candidatas agora. E elas ficaram chocadas, porque a pessoa fala, olha, tudo bem, mas o que você vai me dar? Você é sua representante, né? Até tem uma amiga que é jornalista, Eliane Muini, que foi candidata a vereadora lá em Campo Largo, que é a cidade dela. Cara, uma pessoa incrível, maravilhosa, uma excelente profissional, uma pessoa íntegra, sabe? Uma pessoa correta. E ela falou, você não acredita, as pessoas ficavam me pedindo dinheiro para votar. Sim. Ah, se você fizer tal coisa, você me dá uma cesta básica, mas você vai encher o tanque do meu carro? Então, uma vez eu entrevistei, lá no começo da minha carreira, um sociólogo. E ele é um cara também estudado, um senhorzinho já, assim, sabe? Muita sabedoria, muito conhecimento. Aí era sobre corrupção a matéria. E ele falou assim, olha, a culpa é do povo brasileiro, porque eles escolhem os seus pares. É o representante deles. Eles, entendeu? É o espelhamento dessas pessoas que elas colocam lá. Eles são corruptos. O povo é corrupto. Olha só, que absurdo, né? É o povo que age dessa forma e que permite, né, esse sistema para eleger esses caras. E por isso que eles estão lá. Enquanto o povo não mudar a mentalidade, enquanto as pessoas não aprenderem a verdadeira importância do voto, né, as coisas não vão mudar. Exatamente, aprender a sua função e a sua relevância. Exatamente. O país é formado pelo seu povo, mas quando o povo se encolhe e entende que ele é dispensável, nós temos isso, uma vaidade exorbitante das nossas autoridades que pensam que podem ser os donos desse país. E o dono desse país é o povo brasileiro. Exatamente, minha gente. Então, vamos mudar essa cabecinha aí, essa mentalidade, entendeu? Todo o poder emana do povo, tá escrito, é assim. A gente que manda nesse negócio aí. Vamos reverter essa situação, tá bom? Então, agora, vamos para as considerações finais, por gentileza, doutor? Sim. O que você gostaria de falar, de acrescentar agora, né? O que você gostaria de deixar de mensagem, então, dentro desse tema, para os nossos ouvintes, para os nossos seguidores? A minha mensagem é de que aprenda a conviver com o diferente. Opiniões diversas não querem dizer que você não pode ter uma convivência com aquela pessoa. E que o equilíbrio dos poderes depende da sua ação, da sua atitude. Então, enquanto o povo degladiar entre si, os governantes vão reinar. Nós precisamos, sim, ter opiniões diversas, contrárias, até mesmo para não massificar, né, temas tão relevantes. Isso faz parte da democracia e de qualquer Estado democrático. Mas nós precisamos saber cobrar esses governantes e exigir deles uma postura em relação a todo e qualquer cidadão brasileiro, mesmo que seja alguém que tenha uma opinião diversa da sua, mas ele também é habitante deste país, também é nascido aqui, e não é porque ele pensa diferente de mim que ele está errado. É verdade. As pessoas precisam também começar a entender que elas não são senhoras da verdade. Né? Então, ouvir o próximo, ler. Pessoal, leiam, não ouçam só o que falam em podcasts, em revistas, sabe? Busque. Leia até bula de remédio. Exatamente. Tinha um professor que falava assim, você tem que ler tudo até bula de remédio, porque você tem que saber o que você está tomando ali, e as pessoas tomam e não sabem. Sim, a nossa relevância é sempre trazer ali um interesse da pessoa pela matéria. Sim. Né? Isso aqui não foi uma aula. Talvez alguns pontos, né, a pessoa venha a conhecer a respeito de um tema desconhecido, mas... ela vai ter que daí ir lá procurar, estudar, se aprofundar. Sim, não custa... Hoje, você se interessou? Baixa lá no site, né? Bate no Google ali, nova proposta de emenda constitucional referente ao STF, vai aparecer, leia ela é breve, sabe? Leia, entenda, busque a opinião de outros especialistas e outra coisa, aprenda a conviver com o seu vizinho que não tem a mesma opinião. E não é por isso que daí ele merece não ter condições de sobrevivência, não ter condições de desenvolver bem o seu trabalho, criar os seus filhos, ter uma educação condizente com aquilo que ele acredita. É isso. Sabe, nós podemos fazer uma divisão mais igualitária deste poder.
o poder realmente voltar para a mão do povo e esses representantes terem receio do que nós podemos fazer. Porque eles ficam falando entre eles, entre destituir um e outro, mas eles precisam ter medo do povo destituir eles. Exatamente. E existem projetos de leis que podem ser apresentados pelo próprio povo, Verdade. assim como pedidos de impeachment. Então, se a população estiver unida, ela consegue impeachmentar uma pessoa, um representante legal. Sim. Né? Então, a minha dica é o seguinte... No caso do Collor lá, como é que foi? O caso do Collor não... na verdade, foi uma ação ali popular que dizem, né? Eu era bastante jovem na época, sou nascido em 83, mas parece que ela foi coordenada também por grandes cabeças ali do próprio Congresso. Né? Não, ali teve os caras pintadas, foi uma movimentação. Eu participei dessa movimentação. Eu lembro, eu fazia... Sim. Acho que eu estava no terceirão, assim, aí todo mundo foi, os estudantes, né? Sim, elas, na verdade... foram pra rua. Sim, elas trouxeram ali um suporte para o que o Congresso já queria fazer. Entendi. Então, o povo quer isso. Sim. O povo está do nosso lado. Entendi. O povo não quer mais esse presidente. Mas não foi algo que surgiu do povo. Que é aquela questão da manipulação mesmo. Exato. Né? Então nós não sabemos até que ponto o próprio impeachment do presidente Collor não foi porque ele não atendeu a determinados interesses. É isso aí. Né? No caso da Dilma também, né? No caso da Dilma também. Então, e assim, as pessoas não devem achar bonito o impeachment. Sim. Porque o impeachment arrebenta com a vida momentânea daquele país. E para retomar isso, né? A imagem dele no contexto mundial, isso prejudica demais. Demais, assim, para você recuperar vão muitos anos. Continua aquela insegurança. Tá, mas impeachmentaram. Você pode passar 20, 30 anos. Tá, mas há 20 anos eles impeachmentaram um presidente. Depois de mais 25 anos, impeachmentaram outro. Será que daqui 20 anos vão impeachmentar outro? Então, será que eu vou investir lá? Né? Que retorno que eu vou ter? Exato. Que tipo de democracia consolidada é essa? Né? Que a cada de tempos em tempos tira um presidente, de repente, porque ele não está somente atingindo determinados interesses. Perfeito, muito obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos aqui. Seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado. Traga pautas como essa, que foi sua sugestão e foi muito pertinente, muito importante para todos nós aqui. Espero ter colaborado muito com todas as pessoas que acompanham o podcast. Obrigado a você. Imagina. E vamos lá, até uma próxima, né? Até a próxima. Gente, muito obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho, pela sua participação aqui conosco. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar aí as suas perguntas. Coloca aí também os seus comentários, se você concorda, discorda, porque a gente aqui é bem democrático, tá? A gente quer ouvir a sua opinião, a gente quer a sua participação. Muito obrigada. E a gente se vê, você já sabe, próximo episódio, na próxima sexta-feira, a partir das 5 horas da tarde. O Aládio, que trabalha aqui comigo, que tem esse estúdio maravilhoso, vai estar colocando no ar para você. Até lá. Este podcast foi transmitido e editado por AC Video Produções. AC Video. Uma produtora a serviço de Deus. Lives, edições de vídeos, casamentos, formaturas e videoclipes. Priorize a qualidade nas lives de sua igreja e de seu ministério. Na área da tecnologia, as pessoas priorizam a melhor qualidade. Nós estamos há mais de 20 anos no mercado e temos os melhores equipamentos para abençoar o seu ministério, cantor, pregador e a sua igreja. Entre em contato conosco e faça o seu orçamento. A nossa equipe está pronta para lhe atender. WhatsApp 41 99876 6767. AC Video.